sobre fusíveis e disjuntores também. Eles são realmente a salvação do circuito? Ou talvez nem tanto? Veja bem, vamos nesse vídeo conversar um pouco sobre os elementos de proteção, principalmente os fusíveis nos circuitos eletrônicos e aproveitando os disjuntores no circuito doméstico aí da sua casa. Só uma vírgula, eu sou professor de eletrônica industrial e elétrica. Tenho por obrigação conhecimento nessas áreas, conhecimento da norma, principalmente NBR 5410, que rege sobre instalações elétricas em baixa tensão. Trabalho com isso já há algumas décadas. Não é orgulho nenhum isso, é obrigação, tá? Eu trabalho com isso, tenho obrigação de ter um conhecimento a ponto de passar para os outros. Sou obrigado a estudar sobre isso. Mas a conversa é a seguinte: ter um fusível no seu equipamento eletrônico ou ter um disjuntor lá na sua casa salva o equipamento? Ou não? Ou mais ou menos? Vamos pensar juntos. No mais fácil, digamos que a TV da sua casa tem um problema sério, tem um curto-circuito na fonte e desarma o disjuntor da sala da sua casa. Esse disjuntor que desarmou, ele protegeu a TV? Veja bem, quem provocou o defeito foi a TV. Alguma coisa dentro dela estragou. Digamos, vamos generalizar, foi a TV que estragou. O fato do disjuntor cair evitou que a TV tivesse estragado? Obviamente não. A TV estragou, por isso o disjuntor caiu. E o fato do disjuntor cair, o que aconteceu? Ele impediu que a TV estragasse mais do que já está estragada. E talvez evitou um incêndio, porque se o curto-circuito continua, pode derreter um plástico, iniciar um incêndio, pega fogo na estante da sua TV e a coisa pode sair do controle. O disjuntor que caiu, ele não protegeu a sua TV porque ela já queimou. Ele evitou que o estrago fosse maior. Na verdade, o disjuntor que tem ali na sua casa está posto ali, ou deveria, né? A maioria das casas no Brasil não tem a instalação correta. O correto é eu dividir os circuitos de uma instalação residencial, pelo menos em tomada, iluminação, chuveiro. Pelo menos esses 3 circuitos. Minimamente, falando assim, o mínimo do mínimo, eu deveria ter um disjuntor de valor menor para a iluminação, um disjuntor de valor de corrente, de amperes, maior para as tomadas e um disjuntor específico para o chuveiro. Mas nós sabemos que a maioria das casas não são assim no Brasil. Infelizmente. Mas voltando ao caso da TV. A TV entrou em curto, caiu o disjuntor. O disjuntor protegeu o quê? Esse é o ponto. O que o disjuntor protegeu caindo? Ele não protegeu a TV, porque ela já está estragada. O que ele fez foi, em primeiro e principal momento, como consequência, ele evitou que a instalação elétrica da casa fosse prejudicada pela falha de um eletrodoméstico. A TV entrou em curto, o disjuntor caiu para que não derretessem os cabos da instalação, para que a instalação não sofresse as consequências da TV. E também que a TV não estragasse mais, para que o estrago não fique pior. Espero que eu tenha sido claro com isso. Aí sempre meus alunos perguntam: tá, mas se a TV entrou em curto, ela queima meu videogame? Ela queima o carregador de celular que está ali na tomada vizinha? Porque provocou um curto-circuito. O curto-circuito da TV não pode queimar o computador que está do lado? E a resposta é não.
Um curto-circuito faz o quê? Ele aumenta absurdamente o valor da corrente, por isso que é chamado de curto-circuito, porque é um circuito curto, é um circuito que tem o menor caminho, a maior facilidade para a circulação de corrente. A gente considera curto-circuito quando a corrente é alta o suficiente para provocar estrago, porque para uma casa 100 amperes é um curto-circuito, para um ambiente industrial 100 amperes é só um motor ligado, é só um motor grande ligado. Mas se a TV entrou em curto, o que ela provoca? Ela provoca um aumento muito grande da corrente. Essa corrente muito alta começa a provocar aquecimento nos cabos. E o computador, o carregador de celular que está do lado? O fato de ter um curto-circuito provoca uma queda de tensão no circuito, porque os cabos não conseguem fornecer a corrente suficiente. Cabo também tem resistência ôhmica, e com isso a tensão cai. Quando a tensão cai, ela pode cair abaixo do mínimo de funcionamento do equipamento e o aparelho que está ao lado vai deixar de funcionar. Não tem nada que um curto-circuito no vizinho faça queimar uma coisa na sua casa. Isso não existe, porque o curto-circuito derruba a tensão, e derrubando a tensão eu perco a capacidade de funcionamento. O que estraga um equipamento é excesso. Excesso de tensão, excesso de corrente. Se a minha tensão cai, eu perco a capacidade de trabalhar. A tendência do aparelho é desligar. Se é o motor da geladeira, ele para de virar. Ele não tem energia suficiente para virar. Aí o disjuntor cai, acabou tudo. Certo? Um curto-circuito não queima aparelho vizinho. O curto-circuito num aparelho é prejuízo daquele aparelho. O aparelho vizinho não acontece nada. A não ser, lógico, fugiu do controle, o curto-circuito pegou fogo. Aí pegou fogo em tudo e aí, né? Mas não foi o curto-circuito que estragou o equipamento vizinho, foi o incêndio. E com o fusível? O fusível é a mesma coisa. Eu tenho o costume, nos equipamentos aqui que vem para manutenção, a imensa maioria, quase todos, poucas exceções, os aparelhos antigos não têm fusível em nada. Eu vou lá e coloco um fusível. Eu meço a corrente do aparelho depois que está funcionando, tudo bonitinho. Depois de recuperado, meço a corrente, vejo um fusível um pouquinho maior do que o valor nominal da corrente dele em funcionamento, até porque na ligação os capacitores carregando, as válvulas esquentando, consomem mais. Coloco um fusível coerente ali com o valor real de consumo do aparelho. E se acontecer um defeito nesse aparelho? Vai salvar ele? E é exatamente a mesma coisa. Se por um acaso do destino, depois de um tempo que você fez a recuperação de um aparelho, colocou lá um fusível, e a válvula retificadora é aquele negócio, né? Brinquedo novo a gente gosta de brincar bastante, né? Até enjoar. Aí você restaurou um rádio, deixa ele ligado lá 4, 5, 6 horas por dia. Tudo bem, não tem problema. E só que se tem alguma coisa já em fim de vida, isso vai acelerar o fim da vida de algum componente. De repente um transformador estava ali com a isolação um pouco baixa, e aí fica bastante tempo ligado, a isolação abaixa de uma vez e ele entra em curto. Ou a válvula retificadora entra em curto. Aquelas danadas daquelas retificadoras, né? Às vezes entram em curto. E essa válvula entra em curto, o fusível queima. Evitou um dano no seu aparelho? De certa forma, mas a válvula entrou em curto. O fato de ter fusível não evitou uma válvula entrar em curto. Ela entrou em curto. O fato de ter fusível pode evitar que o seu aparelho pegue fogo e você tenha perda total nele.
Mas o fato de ter fusível às vezes não salva o transformador. Às vezes a válvula entra em baixa isolação, a corrente sobe, mas não sobe tanto. O transformador começa a esquentar. Às vezes já é um transformador antigo, que já tem lá já teve seus anos de trabalho, já teve um sofrimento na isolação, no verniz do cobre. Talvez lá no passado pingou a água dentro. E isso acelera a deterioração do transformador. E aí você tinha um transformador aparentemente bom, mas a válvula entrou em curto e o transformador aí deu sinal. E tinha fusível. Tá vendo? Falo isso até porque aconteceu exatamente isso. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, acho que vale um vídeo comentando isso. Tá parecendo um podcast, né? Parece uma palestra isso. Mas é uma coisa que acontece. O fato de ter um fusível, um disjuntor no seu rádio antigo, na sua TV nova, no seu painel de comando elétrico com inversor de frequência, não vai impedir que o seu inversor de frequência entre em curto. Que um IGBT, para quem não sabe, né? Isolated Gate Bipolar Transistor, então, o que há de mais moderno aí na eletrônica industrial principalmente. Um IGBT lá que custa 200, 500 reais cada e vão 6 no inversor de frequência. Claro, inversor grande, IGBT grande, né? Inversor pequeno, IGBT pequeno. Conforme o tamanho, preço diferente também. Uma falha no motor, numa isolação, um IGBT... O fusível ultra rápido que tem lá no seu painel de comando não vai impedir que o IGBT queime. Ele queimou. Mas vai evitar mais problemas. Ou talvez vai evitar só que desarme um disjuntor principal e pare um setor inteiro da sua fábrica e isole o defeito num painel só. Isole o defeito só no seu rádio a válvula e não o defeito na casa inteira. Certo? Então, concluindo, fusível e disjuntor são fundamentais no uso doméstico, no uso industrial, na recuperação de equipamentos antigos. São fundamentais. Mas não exatamente para salvar o equipamento que está o fusível, mas para o equipamento que tem fusível não provocar um dano maior. É justamente o contrário do que a gente pensa. Do que, assim, em linhas gerais pode-se pensar, né? O fusível num rádio antigo não protege o rádio antigo, protege o resto desse rádio antigo. Porque tudo falha, tudo, um dia vai falhar. A gente precisa inserir elementos que interrompam a falha e não faça ela se propagar. No caso de casa, a propagação da falha pode ser um incêndio. No caso do ambiente industrial, a propagação da falha pode ser aí derrubar um disjuntor e cair um setor inteiro, quando na verdade podia parar só uma máquina, só a máquina problemática, né? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender nessas ideias, tá? Era um pensamento aí que eu achei que vale a pena compartilhar. Tá bom? Fique à vontade aí para dar um joinha pra gente, para compartilhar o vídeo, para apoiar o canal. Os nossos cursos aí sempre aparecem no finzinho do vídeo, né? Os cursos que a gente tem aí de rádio a válvula e o curso de eletrônica a válvula, para você que gosta dessa área e quer se aprofundar, aprender um pouco mais com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Só. Um irmão só. Aqui corta aí.
Gasolina, né? Não, porta-direção tem. Não, eu falo, ele Ele é gasolina. ele é gasolina. Esse motorzinho dele, do barco. É.